pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu sou a professora Nayane Peixoto e hoje nós vamos dar início a uma playlist de sistema neural. Nós vamos falar sobre aspectos tanto anatômicos quanto funcionais, embriológicos, histológicos do sistema neural nessa playlist que vai ser bem longa, assim como esse tema também é um tema bastante extenso. Para que esse conteúdo te ajude, você precisa assistir essa playlist do começo até o fim, então não pule nenhum vídeo, assista a todos e dessa maneira eu vou conseguir te ajudar a se aprofundar no seu conteúdo sobre sistema neural. Então, para dar início a essa playlist, nós vamos estudar sobre as divisões do sistema neural. Se você não estiver se aprofundando muito, você vai acreditar que existem apenas as divisões anatômicas do sistema neural, mas você vai ver que o sistema neural ele se divide em critérios anatômicos, funcionais, segmentares e embriológicos. Então, assista esse vídeo até o final para que o seu conteúdo fique bem completo. Essa aula ela está baseada no capítulo 2 do livro do autor Ângelo Machado, Neuroanatomia Funcional, e se você quiser se aprofundar, pode utilizar essa bibliografia para estudar. Agora, para dar início sobre o tema sistema neural, você precisa compreender qual é a função básica desse sistema. Então, de uma forma bem simples, o sistema neural ele tem como função perceber os estímulos do meio externo, trazer para um centro que integra essa informação, interpreta, compreende, vê qual é o contexto disso para o corpo, para a sobrevivência, para a busca da reprodução e gera-se uma resposta. Então, o sistema neural ele é responsável por perceber o meio externo, interpretar informações e gerar respostas adequadas de acordo com o estímulo. Além disso, o sistema neural ele também vai ser responsável por comandar o funcionamento de todas as vísceras do nosso corpo. Então, dessa maneira, ele é responsável por auxiliar o corpo a resolver problemas, seja problemas viscerais, do funcionamento ali, da manutenção da homeostase, até mesmo problemas complexos, já que é no sistema neural que nós vamos ter a sede do pensamento, da cognição, da memória, da linguagem, da aprendizagem, do pensamento reflexivo, ou seja, a sede da sua psique. Eu espero que você aproveite bastante essa playlist e que ela possa te ajudar a se aprofundar nos seus estudos de uma forma bem simples, bem leve, bem tranquila e bastante ilustrada. Sem mais delongas, vamos então para o nosso conteúdo. Muda a tela. Bom, pessoal, então, chegando aqui no nosso conteúdo, nós vamos verificar que o sistema nervoso, ele vai ser classificado por divisões de acordo com diferentes critérios. Nós vamos ter a divisão anatômica, funcional, segmentar e embriológica. Vamos ver cada uma delas. Então, começando aqui pela divisão anatômica, nós temos que o sistema nervoso, ele vai ser anatomicamente dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é aquele que vai ser constituído por todas as estruturas do centro do corpo. E o periférico é aquele que vão ter as estruturas que vão para a periferia do corpo, inervar ali todos os órgãos, todos os músculos, todas as vísceras e todas as áreas ali que você tem da sua pele. Bom, então vamos começar aqui pelo sistema nervoso central. O sistema nervoso central ele vai ser constituído pelas estruturas que estão dentro de estruturas ósseas. Então nós vamos ter o encéfalo, que é tudo que está dentro do crânio, que é uma estrutura óssea rígida, que é essa estrutura aqui que protege esse encéfalo. Então, o encéfalo, por ser tudo que está dentro do crânio, nós temos diversas estruturas. Como você pode visualizar aqui, são várias as estruturas. Dentre essas estruturas, o que vai ser encontrado lá? Nós temos o cérebro. Muita gente acredita que o cérebro é sinônimo de encéfalo, que tudo que está dentro do crânio é o cérebro, mas na verdade não. O cérebro é apenas uma das estruturas do encéfalo como um todo. E o cérebro, ele é constituído pelo telencéfalo, que é toda essa estrutura aqui, que são os hemisférios cerebrais, vamos dizer, toda essa estrutura aqui composta por essas circunvoluções, que são os sulcos, giros, tudo isso aqui, essa grande área, e nós vamos ter ali como funções mais complexas, reflexivas e etc. Isso é assunto para uma próxima aula, mas só para você saber que aqui nós temos uma grande área justamente porque existe uma grande complexidade nas suas funções. Então, esse é o telencéfalo. Mas o telencéfalo, profundo a ele, nós vamos ter aqui o diencéfalo. O diencéfalo ele é constituído pelo tálamo, epitálamo, subtálamo e hipotálamo. Então, tudo que for tálamo vai ser parte do diencéfalo. Diencéfalo e telencéfalo constituem o cérebro. Mas nós temos também o tronco encefálico,
que é toda essa estrutura aqui que realmente parece um tronco de uma árvore, e a parte frondosa vai ser o cérebro. Então, nesse tronco, nós vamos ter o mesencéfalo, que está profundo a essa estrutura aqui, né, que está representada nessa imagem, não vem ao caso, mas aqui nós temos o hipocampo, mas profundo a ele aqui, ele faz parte do cérebro, ele não faz parte do tronco encefálico, mas profundo a ele nós temos o mesencéfalo, que é uma estruturazinha que faz ali, é o meio do cérebro, ele faz a conexão, ele tem fibras que conectam tanto o diencéfalo quanto o tronco encefálico. Nós temos a ponte e aqui existe o bulbo. Esse é o tronco encefálico. O bulbo, ele finaliza aqui, na altura do forame magno, quando começa a medula espinal, e aqui a medula espinal ela é contínua ao tronco encefálico. E também nós vamos ter dentro do encéfalo o cerebelo, essa estrutura que fica dorsal ao tronco encefálico e inferior ao telencéfalo. Ele tem esse nome justamente porque ele parece isso, ele parece um pequeno cérebro, então ele chama-se cerebelo. E depois nós temos aqui a medula espinal, e antes que você pergunte ou você fique em dúvida, espinal é o termo mais recente, mas espinhal não está correto, não está incorreto. Então você pode utilizar tanto medula espinhal quanto espinal, ambos estão ambos estão corretos, então você pode utilizar os dois termos. Agora, no sistema nervoso periférico, nós vamos ter as estruturas constituídas, né, por nervos, gânglios e terminações nervosas. Então, começando aqui pelos nervos, o que são nervos? Nervos são esses filamentos aqui que partem tanto da medula espinal quanto do encéfalo, que vão ser constituídos por axônios de neurônios. Então, o neurônio ele tem um corpo celular, tem prolongamentos menores, que são os dendritos, e um prolongamento bem longo, ele pode ser inclusive muito longo, chamado axônio. Então, esse conjunto de axônios, eles vão ser revestidos ali por uma bainha de tecido conjuntivo e eles vão constituir esses nervos. Os corpos desses neurônios, eles podem estar tanto no sistema nervoso central, encéfalo e medula, onde eles se originam, ou fora do sistema nervoso central, já vou falar sobre isso. Mas o que eu quero concluir aqui sobre os nervos é que nós temos 12 pares de nervos encefálicos que são originados no encéfalo. Você também pode encontrar esse termo como nervos cranianos, porque eles partem pelo crânio, né? Mas na verdade eles não se originam no crânio em si, eles originam no encéfalo. Por isso que o termo mais correto são nervos encefálicos. Mas se falar nervos cranianos também está correto. Se for numa prova minha e você for meu aluno, está tudo ok, estamos combinados assim, mas eu prefiro que você use encefálico. Agora, nós temos 31 pares de nervos espinhais que partem aqui da medula espinal, ou nervos espinais também está correto. Esses 31 pares de nervos, eles vão sair das diferentes regiões aqui da medula. Agora, voltando à questão do corpo do neurônio. Como eu disse, o neurônio tem um corpo, tem os dendritos e tem o axônio. O axônio sai, forma nervos, nem sempre, muitas vezes eles também têm axônios que transitam apenas dentro do sistema nervoso central, mas ele sai e também forma os nervos. E esses corpos de neurônios, eles vão estar dentro do encéfalo e da medula ou vão estar fora do sistema nervoso central, constituindo os gânglios. Então, nós vamos ter gânglios em diferentes regiões. E isso vai depender qual é a participação dele ali na função que ele está promovendo. Então, só para você ter uma noção, nós vamos ter nervos que eles vão estar ali dentro do canal vertebral, lá da medula, na raiz dos nervos, que são na raiz, né, nervosa ali, que vai constituir os nervos, que são os gânglios sensitivos. Mas, que são todos os nervos da medula, vão ter esses gânglios sensitivos. Mas, nós vamos ter ali gânglios que vão estar paralelos à coluna vertebral, na região torácica, que são os gânglios paravertebrais, né? Existe uma cadeia de gânglios, chamada de cadeia ganglionar paravertebral, que são ali gânglios relacionados a uma divisão funcional do sistema nervoso. Mas nós vamos ter também gânglios próximos aos órgãos. Existem ali plexos em torno de órgãos que contêm gânglios, nervos e etc. Então, esses gânglios também podem estar lá. E o que vai conter dentro desses gânglios? Você já sabe, são corpos de neurônios e os axônios estão constituindo nervos. Então, só para a gente resumir, o sistema nervoso, quanto à sua divisão anatômica, ele é classificado em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é constituído pelo encéfalo e pela medula espinal. O encéfalo
tudo que está dentro do crânio. Então, nós temos o cérebro, o tronco encefálico e o cerebelo. Já o sistema nervoso periférico é constituído por nervos, gânglios e terminações nervosas. Agora, falando da divisão funcional do sistema nervoso, nós vamos ter o sistema nervoso somático e o sistema nervoso autônomo. Sistema nervoso somático, o autor Ângelo Machado, lá do Neuroanatomia Funcional, ele traz no seu livro como sinônimo de sistema nervoso somático o sistema nervoso de vida e relação. Por quê? Toda vez que você ver esse radical soma dentro das ciências biológicas, entenda que eu estou falando do corpo. Então, quando eu falo do corpo, eu estou dizendo que são os movimentos voluntários e a percepção consciente. Ou seja, quando você quer andar, você levanta e anda. Ou seja, você tem ali na programação do seu aprendizado, você tem ali a musculatura que você precisa contrair para realizar aquele movimento, mas você comanda esse movimento. E a percepção consciente se dá, e tem uma parte também que é inconsciente, mas ignora. Vamos entender que você vai compreender melhor assim. Então, a percepção consciente se dá quando você percebe o tato. No tato, você percebe dor, calor, pressão, frio, você consegue perceber vibração. Além disso, nós temos a propriocepção, que é a percepção do próprio corpo, onde que está cada um dos meus membros, onde eu estou orientado no espaço, a percepção do meu corpo em si. Então, tudo isso vai fazer parte aqui do sistema nervoso somático. Quando a informação ela está saindo da periferia do corpo e chegando no sistema nervoso central ou em um gânglio, por exemplo, essa via ela é chamada de aferente. Ou seja, uma via aferente é aquela que faz uma aferição do meio externo. Então, ela está trazendo a mensagem da periferia do corpo, de neurônios que têm ali as suas terminações na periferia do corpo, e trazendo para o sistema nervoso central. Já quando eu tenho uma mensagem que sai do sistema nervoso central e vai para a periferia do corpo, essa mensagem passa por uma via eferente, ela é efetora. Então, eu tenho neurônios, nós vamos ter no nosso corpo neurônios que percebem estímulos do meio e levam para o sistema nervoso central. Esses neurônios, eles são aferentes ou sensitivos, e nós temos neurônios que mandam uma mensagem para o corpo, que trazem essa mensagem do encéfalo ou da medula para o corpo. Então, dessa maneira, eles são eferentes, eles mandam efetuar uma mensagem, uma mensagem em si, ou também eu posso chamá-los de neurônios motores. Como os nervos eles são constituídos de conjuntos de axônios, existem nervos que são sensitivos, porque tem a constituição dele basicamente são de axônios sensitivos ou aferentes. Tem nervos que são motores, a maior parte, ou todas as fibras ali, todos os axônios que passam por ele, eles levam mensagens, né? Então, eles são eferentes ou neurônios motores. E existem nervos que são mistos. A maior parte dos nervos são mistos, contém tanto via aferente quanto eferente, tanto neurônios que são sensitivos quanto motores. Então, no sistema nervoso somático, eu tenho ambos. Já o sistema nervoso autônomo, ele tem como função o controle das vísceras. Então, lá no mesmo livro, né, do Ângelo Machado, Neuroanatomia Funcional, ele também chama de sistema nervoso visceral, porque é a divisão do sistema nervoso ali, a divisão funcional, que comanda o funcionamento das vísceras. Dessa maneira, nós temos 3 modos, ou seja, 3 divisões, subdivisões, de como o sistema nervoso autônomo comanda as nossas vísceras. Então, eu tenho sistema nervoso parasimpático, simpático e entérico. O sistema nervoso parasimpático, a divisão do sistema nervoso autônomo parasimpática, é o sistema nervoso relacionado ao funcionamento basal do seu corpo. Então, é digestão, salivação, urinação, defecação, ou seja, todas as funções básicas ali que você agora que está aí tranquilo assistindo essa aula está realizando. No caso do sistema nervoso simpático, ele está relacionado à luta e fuga. Se você levar um susto, o seu sistema nervoso entende que é um perigo e que você precisa ou lutar para sobreviver ou fugir para sobreviver. Então, é uma divisão ali funcional de emergência. Então, ela vai acontecer sempre em estado de alerta e de estresse. Ela também vai acontecer quando você está em atividade física, que não necessariamente está relacionada a um susto, mas é um momento transitório ali do funcionamento do seu sistema nervoso. E ela também vai acontecer, como por exemplo, na
ereção. Já a ejaculação, ela ocorre como o estímulo do sistema nervoso parasimpático. Então, perceba que o simpático é tudo que é transitório e o parasimpático é tudo que é basal, é o funcionamento normal ali do seu corpo. E o sistema nervoso autônomo entérico é a divisão que vai diretamente para o seu tubo digestório. Então, ele é independente ali, ele pode receber sim comandos do parasimpático e do simpático, mas na maior parte ali ele funciona sozinho, por isso existe uma divisão específica para ele. Bom, então concluindo aqui, o que nós vamos ter nessa divisão funcional? O sistema nervoso, ele vai ser classificado em sistema nervoso somático, que está relacionado a vida e relação, ou seja, movimentos voluntários, percepção do corpo, percepção consciente ou inconsciente do corpo. O sistema nervoso autônomo, que vai comandar o funcionamento visceral. Vou ter estruturas tanto lá no meu encéfalo, quanto estruturas do sistema nervoso periférico, comandando o funcionamento visceral. Nós vamos ter em ambos ali componentes que são eferentes, efetores, então nós temos nervos motores ou neurônios também motores, dito motores, que comandam tanto a musculatura esquelética quanto o funcionamento das vísceras. E no caso do sistema nervoso somático, nós temos componentes aferentes, além de ter também componentes aferentes no sistema nervoso autônomo. Bom, então agora vamos para a classificação relacionada à segmentação. Então, na nossa divisão segmentar, o sistema nervoso ele pode ser classificado em sistema nervoso segmentar e suprassegmentar. Basicamente, é muito simples de você compreender. Entenda que a medula espinal, ela tem ali a formação de 31 pares de nervos espinais ou espinhais. Dessa maneira, cada par de nervo, ele vai estar em um segmento específico da medula, o que deixa a medula toda segmentada. Isso também vai acontecer no tronco encefálico. 10 dos 12 pares de nervos encefálicos partem do tronco e deixam o tronco também segmentado. Dessa maneira, nessa segmentação, eu tenho tanto o tronco encefálico quanto medula espinhal classificado como sistema nervoso segmentar. E o que está acima do tronco encefálico, que é o diencéfalo e o telencéfalo, não se organizam nesse padrão segmentar. Apesar de que lá no cérebro eu tenho a origem de 2 dos 12 pares de nervos encefálicos, mas eles não se organizam nesse padrão segmentar. Por isso ele é chamado de suprassegmentar. Então nessa classificação nós temos sistema nervoso segmentar, todo segmentado pela origem dos nervos, tanto encefálicos quanto espinhais. Nós vamos ter o sistema nervoso suprassegmentar, que não está segmentado, apesar de ter a origem ali de 2 dos nervos encefálicos. E agora, por fim, vamos falar sobre a classificação, a divisão embriológica do sistema nervoso. Nós vamos ter, durante o nosso desenvolvimento embrionário, a formação do nosso encéfalo. Lá nessa formação, o tubo neural, que se desenvolve lá na 4ª semana do desenvolvimento embrionário, ele vai se dilatar, ele vai fechar o porozinho que se forma, que é o neuroporo cranial, ele fecha, e isso serve como disparo para dilatações surgirem. Essas dilatações formam 3 vesículas específicas, que são prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo. Essas 3 vesículas primordiais originam todas as estruturas do encéfalo. Então, na divisão embriológica do sistema nervoso, eu considero apenas a formação do encéfalo. É considerada apenas essa formação do encéfalo. E aí, dessa maneira, nós vamos ter o prosencéfalo originando o telencéfalo e o diencéfalo, que compõem o cérebro. Veja nessa imagem aqui do lado, né? Eu tenho aqui o prosencéfalo, logo ele forma mais 2 novas dilatações, que vão dar origem aqui tanto ao diencéfalo quanto ao telencéfalo. Já o mesencéfalo, essa vesícula do meio, né, mesencéfalo, que não varia nem nas vesículas secundárias, essas são as primárias, essas são as secundárias, e também ela permanece como mesencéfalo lá na estrutura do adulto. E aqui o rombencéfalo vai dar origem a 2 novas vesículas no embrião, ainda na fase embrionária, que são as vesículas secundárias, chamadas de metencéfalo e mielencéfalo. O metencéfalo vai dar origem ao cerebelo e à ponte, que é essa estrutura aqui, eles inclusive são ligados entre si pelo pedúnculo cerebelar.
E nós temos o bulbo. Nesse bulbo aqui, ele teve origem no mielencéfalo. O mielencéfalo tem esse nome justamente porque essa é a transição para a medula. Mielo vem de medula. Então, essa é a classificação embriológica do sistema nervoso e lembrando, ela considera apenas o encéfalo. Bom, pessoal, resumindo então, para finalizar aqui, nós temos diferentes classificações do sistema nervoso. Na classificação anatômica, o sistema nervoso ele é classificado em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Estruturas que estão no eixo do corpo fazem parte do central, como o encéfalo e a medula, e os nervos e gânglios fazem parte do sistema nervoso periférico. Já na divisão funcional, de acordo com o que ele comanda, o que ele manda fazer ou ele recebe de informações, nós temos um sistema nervoso somático, que está relacionado à percepção consciente ou não tão consciente assim, e também está relacionado aos movimentos voluntários. Já o sistema nervoso autônomo, ele vai estar relacionado ali ao funcionamento visceral. Ele tem a divisão simpática, que é luta e fuga, parasimpática, que é o funcionamento basal ali, visceral, normal do seu corpo, num estado ali basal, homeostásico, e o sistema nervoso entérico, que comanda o funcionamento do intestino. Já na divisão segmentar, nós temos o sistema nervoso segmentar, que é o tronco encefálico, e a medula espinal, de acordo com a segmentação que a formação dos nervos deixam nessas estruturas, e o sistema nervoso suprassegmentar, que é constituído pelo cérebro, que apesar de ter a origem de 2 dos nervos encefálicos, não tem essa organização segmentada. E por fim, nós vimos a divisão embriológica, que está baseada basicamente ali nas 3 vesículas primordiais do arquiencéfalo, que é o cérebro primitivo, o encéfalo primitivo que está se formando ali, prosencéfalo, mesencéfalo e romencéfalo, que são as estruturas que vão ali originar as estruturas adultas ali daquele embrião em formação. Eu espero que você tenha entendido, eu espero que essa aula tenha te ajudado, eu espero também que você comece a estudar neuroanatomia do zero e eu quero te ajudar nisso. Então, fique com o nosso próximo vídeo. No próximo vídeo nós vamos falar sobre o desenvolvimento embrionário do sistema nervoso. Então eu preparei um material assim bem completo para você, de uma forma bem simplificada e ilustrada, porque eu quero que você aprenda tudo, eu quero que você saia daqui com a tradução de tudo que você leu no livro e você não conseguiu entender. Então vamos juntos, continue seguindo essa playlist e o próximo vídeo. Até mais e tudo de bom!